A Odisseia foi o primeiro filme gravado totalmente com tecnologia IMAX e só no final de semana de estreia ela faturou 264 milhões de dólares. Desse valor, 52 milhões de dólares vieram de salas com tecnologia IMAX. Mas o que pouca gente sabe é que a IMAX é uma companhia que fatura proporcionalmente ao sucesso dos filmes que usam sua tecnologia, e no caso da Odisseia, a IMAX ficou com 20% da bilheteria total do filme que passou nas suas salas. Mas será que esse sucesso, não só nesse filme, mas em diversos outros também, fazem com que a IMAX seja uma boa oportunidade de investimento? Nesse vídeo a gente vai entender a fundo sobre essa empresa, passando por modelo de negócios, análise financeira, para entender se valeria a pena ou não fazer um investimento na IMAX. E para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou analista de investimentos, trabalho com análise e gestão de portfólio há mais de 6 anos. E só um disclaimer antes de começar, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, meu papel aqui é trazer diversas informações para que vocês consigam tomar uma decisão de investimento mais embasada. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui começando trazendo o histórico de preços do IMAX. As ações são negociadas na Bolsa de Nova York, então aqui eu trouxe uma janela desde 2012 para a gente conseguir entender um pouco de como que foi a variação de preço dessa ação. E nos últimos anos a gente consegue ver que ela teve um crescimento bem expressivo, né? De 2024 para cá ela subiu quase 200%. Anteriormente ela não estava tendo uma performance muito boa, mas a gente está vendo que nos filmes mais recentes, né, o IMAX está sendo uma tecnologia que está sendo bem difundida e bem adotada pelo público, né? A gente vai ver alguns números aqui também para a gente conseguir entender, mas isso também tem se refletido nos números da empresa, né? Desde a pandemia, quando a gente teve uma performance muito ruim ali dos cinemas, a gente tem tido uma melhora constante ali desses números da empresa, tanto em questão de bilheteria dos filmes, quanto no próprio faturamento e lucro da empresa, né? Então, a ideia é que entender se isso se refletiria numa boa oportunidade para a gente investir para os próximos anos, né? Mas primeiro vamos entender o que a IMAX faz. Basicamente, a IMAX é uma intermediária entre os estúdios e as redes de cinema. Os estúdios são responsáveis por produzirem todos os filmes e os conteúdos, enquanto as redes de cinema transmitem isso diretamente para o público, né? E qual que é o papel da IMAX no meio de tudo isso? O público atualmente tem demandado cada vez mais qualidade para assistir os filmes no cinema, e atualmente a IMAX tem a melhor tecnologia para fazer todo esse processamento de imagem, para gerar a melhor imagem ali no cinema, todo o processamento de áudio, inclusive as câmeras têm uma tecnologia que consegue pegar um enquadramento mais expandido e gerar uma qualidade de imagem bem superior aos outros concorrentes. E por isso ela tem dominado cada vez mais as salas de cinema premium no mundo inteiro. Então, grande parte dos filmes de maior sucesso, eles têm utilizado a tecnologia IMAX para fazer toda essa remasterização, né, e ajuste de imagem e som. E não só isso, as salas de cinema que utilizam a IMAX, elas têm toda uma infraestrutura e uma tecnologia adaptada, que inclui um modelo proprietário de geometria do auditório, maior campo de visão ali para todos os espectadores, a acústica das salas de cinema, os projetores, o sistema de som, tudo isso é adaptado para gerar a melhor experiência ali para o espectador. E toda essa tecnologia ela é construída e adaptada nas salas de cinema IMAX, junto com os parceiros tanto nas redes de cinema quanto no estúdio. E por isso a IMAX tem tido um papel cada vez mais importante, né, no sucesso desses grandes filmes. E aí vamos entender de onde que vem a receita da IMAX e quanto cada uma dessas partes é responsável ali pelo faturamento da empresa. A gente pode dividir a receita em 3 segmentos. A gente tem as soluções de conteúdo, que representaram 151 milhões em 2025 e possuem uma margem bruta de 66%. A gente tem produtos e serviços, que tiveram uma receita de 251 milhões em 2025, com uma margem de 57%. A gente tem outras receitas que representam 2% ali da receita da empresa e tiveram uma margem bruta de 42% em 2025. Soluções de conteúdo, basicamente, são todos esses serviços de remasterização e distribuição dos filmes, né? E aí envolve todo o relacionamento com os estúdios, além de algumas receitas com documentários, outros conteúdos alternativos e pós-produção de alguns filmes. Com relação a produtos e serviços, né? Os principais clientes são os exibidores globais, né? As redes de cinema, e eles têm um modelo tanto de venda desses produtos quanto de aluguel desses produtos, né, que incluem toda a infraestrutura ali da sala e a tecnologia de projetores, tela, sistema de som. E além disso, todos esses produtos eles demandam manutenção constante, né? Então tudo isso está incluso dentro dessa receita de produtos e serviços. Nessa parte de remasterização e nessa parte aqui de aluguel de sistemas, né, ela tem um contrato que vincula toda essa receita dela ao sucesso dos filmes. Então, quanto melhor for a bilheteria do filme, melhor para a empresa e maior vai ser seu faturamento. Atualmente, ela recebe 11% da bilheteria pela remasterização e distribuição dos filmes e 6% pelo aluguel de sistemas. Além disso, essas outras receitas é um segmento novo que tem crescido pouco ainda e ainda é pouco representativo, mas ele inclui a transmissão de conteúdo e licenciamento de alguns produtos, principalmente para streamings, né, que tem sido uma parceria nova que a IMAX está realizando. E aí aqui a gente consegue ver o histórico global de bilheteria das salas IMAX ao longo dos últimos anos. Então a gente consegue ver que em 2020 teve uma queda bem expressiva, né, dado que todo mundo ficou em casa e os cinemas faturaram muito pouco, mas de lá para cá a gente consegue ver um crescimento relevante, né, já chegou a superar os números de 2019,
Só que quando a gente olha o crescimento de 2019 até 2025, não foi um crescimento tão expressivo, né? Foi um crescimento em torno de 2,1% ao ano. Mas recentemente a gente está vendo, né, que a demanda está crescente e os filmes IMAX e as salas IMAX, principalmente na estreia, estão fazendo bastante sucesso. Essa receita ainda é pouco representativa quando a gente olha a bilheteria global. Aqui eu trouxe alguns números, né? Nessa linha azul aqui a gente consegue ver o quanto que a bilheteria das salas IMAX representa ou da bilheteria global dos cinemas. Então, de 2019 para cá, ela veio crescendo, né, gradualmente. Em 2026 a gente está em 3,7% da bilheteria global. E se a gente olha as principais regiões, né, nos Estados Unidos a gente saiu de 3,2% em 2019 para 5,2% da bilheteria. E na China também a gente está vendo um crescimento que estava ali um pouco abaixo de 4%, agora já está próximo de 5%. E aí eu comentei também que nos finais de semana de estreia tem sido uma demanda cada vez maior. Isso a gente consegue ver nesses números aqui, né? Qual que seria a participação de mercado no final de semana de abertura nos Estados Unidos, dos top 10 filmes ali com tecnologia IMAX. E a gente consegue ver que essa participação de mercado veio crescendo ao longo dos últimos anos. Estava abaixo de 10% ali, já está chegando próximo a 20% dos filmes que foram filmados para IMAX, né, nesse último semestre. Então isso mostra um crescimento relevante, né, e uma demanda cada vez maior do público para essa modalidade. E aí dessa bilheteria toda das salas IMAX, uma parte fica com a própria companhia, a IMAX, e a gente consegue ver essa relação ao longo do tempo, né? Esse número aqui é o take rate, que basicamente faz uma relação da receita da IMAX com relação ao faturamento das salas IMAX no mundo todo. E fica ali por volta de 17,5%, 18% da bilheteria. E é um número que ele é bem constante aí ao longo dos últimos anos, mas a gente tem alguns filmes que ela consegue até faturar um pouco mais, né? Como no caso da Odisseia agora, que chegou até 20%. E quanto maior o sucesso dos filmes com tecnologia IMAX, melhor para a empresa. Então é importante a gente entender como que está o futuro, o pipeline, né? O que a gente vai ter ali nos próximos meses de filmes e se isso vai trazer uma bilheteria favorável que vai gerar uma receita positiva para a empresa. E de fato tem vários filmes ali para serem lançados. Em 2026 a gente tem diversos filmes, a gente teve o lançamento agora da Odisseia, que ainda não entrou nos números da empresa, né, porque foi lançado agora no terceiro trimestre, e a gente só tem números até o segundo trimestre. Nesse ano ainda tem o filme novo do Homem-Aranha, Resident Evil, Duna, o novo filme dos Vingadores, e não são só esses, né, tem diversos outros filmes também. Aqui eu só coloquei os principais. Então a gente tem uma tendência positiva aí para os próximos meses. E em 2027 também a gente já tem diversos filmes programados, né? A IMAX ela tem feito parcerias com os grandes streamings, né? Então o novo filme de Nárnia da Netflix vai utilizar essa tecnologia também, além de diversos outros filmes no ano que vem, né? Como Treinar o Seu Dragão 2, Shrek 5, Frozen, o outro filme dos Vingadores também. Então isso tende a ser bem positivo para a empresa. E além disso, eles também têm feito diversas parcerias com produtores locais, né? Aqui eu coloquei os números de 2025. Foram 30 filmes em parceria com os estúdios dos Estados Unidos, né, em Hollywood. 67 filmes locais, principalmente na Ásia, né? China, Japão, Índia têm sido mercados bem relevantes para a empresa. E eles também têm desenvolvido alguns conteúdos alternativos, que envolvem a transmissão de esportes, eventos e documentários também. E aí aqui a gente consegue ver o histórico de receita da empresa, né? O gráfico é semelhante com o gráfico de bilheteria, né? Porque existe uma relação bem grande. Então a gente teve uma queda relevante aqui em 2020 e de lá para cá veio um crescimento expressivo. Quando a gente compara 2025 com 2019, ainda é um crescimento pequeno, né? Que representa só 0,6% ao ano. Então existe uma dúvida ali, né? Se de fato toda essa mudança ali de perfil e essa tendência ela vai continuar seguindo, ou a gente vai ter um crescimento mais estável aí para os próximos anos. Porque a gente sabe que o público tem migrado bastante, né, para os streamings. Mas quando a gente analisa os números das redes de cinema, a gente ainda vê uma demanda muito grande, principalmente nas estreias. Então isso tem gerado bastante benefício para as empresas, mas essa incerteza ela continua nesse mercado, né? Por isso que é importante a IMAX diversificar suas fontes de receita para não depender totalmente de um segmento que no futuro pode ser comprometido por toda essa concorrência dos streamings, né? E aí vamos entender de onde que vem essa receita, né? Quais são as principais regiões do mundo onde a gente tem essas salas IMAX. Hoje existem pouco mais de 1.800 salas de cinema com tecnologia IMAX no mundo todo. Elas estão concentradas principalmente na China, onde existem 800 salas, e nos Estados Unidos, com aproximadamente 390 salas, mas são 91 países e territórios que possuem salas com essa tecnologia. Das salas premium do mundo, mais de 50% usam a tecnologia IMAX, então ela tem dominado grande parte da concorrência, né? Existem alguns concorrentes, como a Dolby Cinema, só que cada vez mais a IMAX tem criado um efeito de rede, né? Tanto nesse relacionamento com os estúdios e os grandes cineastas, quanto no relacionamento com as redes de cinema, para cada vez mais dominar esse mercado de salas premium de cinema.
E no pipeline dela ainda tem diversos sistemas contratados, ainda não instalados, né? Então, mais 420 salas. E ainda existe uma possibilidade ainda maior, né? De cerca de 2.300 salas potenciais, né? Que eles ainda podem explorar. Quando a gente quebra a receita por região, né? Em torno de 38% da receita está concentrada nos Estados Unidos e Canadá, próximo de 25% na China, e o resto do mundo representa 37% ali da receita. Ter essa concentração de China pode representar um risco, né, para a empresa, porque é um mercado que pode sofrer uma influência de regulação bem grande. Isso de fato influencia, né, porque ela possui diversas regras para conseguir tirar o dinheiro do país, então isso acaba dificultando quando ela tem algum caixa empossado ali. E em termos de rede física, né, a rede física representa em torno de 44% da rede da IMEX na China, enquanto a receita representa só 25%, né? A gente consegue ver que eles conseguem gerar uma receita maior em outras regiões, né? Então é um mix que a empresa tem que avaliar o que gera maior benefício ali para ela, né? E aí vamos ver alguns números operacionais da empresa. Com relação à margem bruta, né, a gente consegue ver que, tirando 2020, onde a gente teve um outlier, né, que a gente teve uma queda bem relevante ali nas bilheterias, nos outros anos ela teve uma margem bruta bem constante ali, em torno de 55% na média. O aumento da bilheteria ela tende a ter uma alavancagem operacional, né? Então, se seguir essa tendência, vai ser bem benéfico para a empresa. E a gente consegue ver isso ainda mais na margem EBITDA, que teve uma queda expressiva ali em 2020 também, mas que já teve números em 2025 melhores do que ela tinha antes da pandemia. São números bem saudáveis que já superaram 40%, né? E aqui a gente consegue ver essa correlação, né? A relação entre a bilheteria trimestral das salas IMAX com relação à margem EBITDA da empresa, né? Existe uma correlação de 87%, então quanto maior a bilheteria dos filmes com tecnologia IMAX, maior vai ser a margem da empresa. Só que a mesma coisa, o contrário, né? Se a gente tiver uma performance pior e os filmes não tiverem o sucesso esperado, isso com certeza vai bater na margem da empresa e vai prejudicar seus resultados. Mas para esse ano de 2026, a expectativa da empresa é ter uma margem superior a 45%. Aqui mais alguns números operacionais da empresa, né? Não adianta ela ter uma margem boa e não gerar caixa, né? Mas a gente consegue ver que ela está tendo uma melhora de geração de caixa, né? Desde 2020, quando ela teve uma geração de caixa negativa, ela vem se superando a cada ano, né? Em 2025 foram 127 milhões de dólares de geração de caixa operacional. Eu não coloquei aqui, mas eles têm em torno de 30, 40 milhões de CAPEX por ano, né? Porque, inclusive, eu não cheguei a mencionar lá atrás, né? Mas em algumas redes de cinema eles fazem uma parceria de divisão de lucros, né, em que eles realizam parte do CAPEX da infraestrutura ali da sala de cinema, a rede de cinema faz uma outra parte desse investimento, e o lucro dos filmes é dividido entre elas, né? Então, grande parte desse CAPEX que eles fazem ali anualmente vem dessa sala de cinema que eles têm essa divisão de lucros, né? E com relação à questão financeira, né, é uma empresa que está bem tranquila em relação a dívidas. Hoje eles têm uma dívida mais relevante ali que vence em 2030, mais menos de 300 milhões, e eles ainda têm uma posição de caixa de em torno de 160 milhões, então eles ficariam com uma dívida líquida ali próxima de 132 milhões e um indicador de alavancagem de 0,7 vezes, né, que é bem saudável. Se a gente analisa aqui alguns indicadores de rentabilidade da empresa, a gente consegue ver também que teve uma melhora aí nos últimos anos, desde os números piores que a gente viu ali na pandemia e no pós-pandemia. Tanto o ROIC quanto o ROI da empresa alcançaram números mais saudáveis, né, acima de 10%. Eu considero o ROIC mais importante para a gente olhar aqui do que o ROI, né? Porque o ROI é influenciado pelas recompras de ações e pela redução do patrimônio líquido que eles tiveram nos últimos anos. E o ROIC ajuda a entender melhor a eficiência econômica da empresa, né? Inclusive levando em consideração todo o investimento que eles fizeram nos sistemas da IMAX e nesses contratos de compartilhamento de receita. E olhando esse valor do Free Cash Flow Yield de 4,4%, isso também já indica um pouco para a gente que a ação não está tão barata, né? Porque apesar de não ser um yield tão baixo quanto a gente vê em outros casos, esse número mostra que a geração de caixa livre da empresa, com relação ao valor da empresa, representa apenas 4,4%. Então, o que sinaliza um pouco para a gente, né, que toda essa melhora de rentabilidade e lucratividade que a empresa teve já se refletiu em grande parte na precificação da ação. Então, é uma questão que o investidor tem que estar atento ali quando ele estiver analisando. E aí vamos olhar para alguns múltiplos da empresa também, né? Comparar isso com algumas empresas concorrentes e parceiras. Aqui a gente consegue ver tanto o múltiplo de preço sobre lucro quanto o EV/EBITDA, né? Que são múltiplos relevantes ali para a gente acompanhar sobre a empresa. Em termos de preço-lucro, atualmente a empresa está com um múltiplo de 22,5 vezes, acima da mediana ali dos últimos trimestres, que estava em 20,6. Aqui eu coloquei alguns players para comparar, né? O mais comparável é a Adobe, que presta um serviço semelhante do que a IMAX. As outras que eu coloquei aqui são redes de cinema, né? Exibidores, e não são totalmente concorrentes diretos, né? São principalmente clientes, mas como a gente não tem tantos concorrentes, eu trouxe aqui mais por referência mesmo. A AMC tem tido prejuízo, né? Então a gente não consegue analisar tantos números, só ver EBITDA atual ali.
Eu trouxe os números do S&P também, né, para a gente conseguir comparar em termos da média do mercado como um todo. Então a gente consegue ver, né, que tanto quando a gente compara a IMAX com seu próprio histórico e com relação à indústria, a gente não consegue ver um desconto muito grande, inclusive até um pouco acima, tanto com relação aos outros players, tanto com relação ao mercado como um todo. Então não é uma ação que a gente consideraria barata. O preço-lucro está um pouquinho acima da média de mercado, né? Mas esses múltiplos eles podem ser muito influenciados pelo resultado futuro da empresa, né? Então, dado que a empresa tem diversos grandes filmes aí no pipe para lançamento, isso tende a ter uma melhora do resultado da empresa e que, consequentemente, vai refletir um EBITDA mais alto, um lucro mais alto, e pode gerar uma compressão desses múltiplos e causar, consequentemente, uma reprecificação da empresa no mercado. Só que essa é uma incerteza, o investidor tem que estar preparado ali para um cenário mais adverso, onde os filmes não performem muito bem, e isso acaba prejudicando os resultados da empresa. Quando a gente vê esses múltiplos, a gente já consegue entender que o mercado está esperando, né, um resultado positivo para esses lançamentos. Mas se as bilheterias forem acima das expectativas, isso deve gerar uma reprecificação das ações também, pois elas são muito correlacionadas, né, com esse resultado. Pode ser interessante para o investidor fazer uma simulação e um valuation mais complexo ali para avaliar qual seria o resultado da empresa dependendo do resultado dessas bilheterias. Se vocês acham que isso pode ser interessante, deixem aí nos comentários que futuramente eu posso fazer aqui e trazer para vocês conseguirem analisar. E aqui só trazendo um resumo dos principais pontos positivos e negativos da empresa. Em termos de pontos positivos, é uma marca premium e bastante reconhecida no mercado. Muita gente já gosta da qualidade dos filmes e já tem uma preferência para assistir nas salas IMAX. Eles têm tido uma divulgação bem orgânica e positiva nas redes sociais, né? Isso vem trazendo uma demanda bem grande para essas salas de cinema. Além disso, eles já têm um relacionamento bem estabelecido com os cineastas e com os grandes estúdios. Isso tende a gerar um valor positivo para eles nos próximos anos também. Outra questão é toda a tecnologia que eles já possuem, né? Integrada tanto da produção até a exibição. Então, eles já têm uma rede bem estabelecida ali, verticalizada, para fazer todo esse processo. Então, uma questão que traz ganhos de escala para a empresa e boas barreiras de entrada também. Eles têm todo esse relacionamento, né, esse efeito de rede com os estúdios, com as redes de cinema e com os consumidores. Se a gente olha o histórico também, eles têm tido um ganho constante ali de market share, então isso também tende a melhorar cada vez mais os resultados da empresa. E em termos de números financeiros também, eles são bem saudáveis, né? As margens estão em valores elevados e estáveis, né? Desde que não aconteça outra pandemia. Acho que a situação é um pouco mais controlável ali para a empresa. Eles estão com um baixo endividamento, né? Então isso traz uma saúde financeira positiva também. E o take rate bem estável, né? Que mostra que apesar dos clientes deles serem redes bem grandes, eles têm tido um bom relacionamento ali para manter esses contratos estáveis. Mas em termos de pontos negativos e riscos para a empresa, a gente consegue ver que, de fato, eles têm uma dependência grande, né, desses blockbusters, desses filmes de grande sucesso, né? E se a gente não tiver esses filmes dentro do calendário, isso pode prejudicar os resultados da empresa. Eles têm uma exposição bem grande à China, então isso pode ser um risco, porque é um país com regras diferentes e que eventualmente uma decisão pode prejudicar os resultados da empresa. Apesar deles terem uma tecnologia, uma qualidade superior atualmente, são coisas que podem ser copiadas, né, por concorrentes, então, e não só concorrentes como os próprios clientes delas, né, tanto os estúdios quanto as redes de cinema. Pode ser um risco para a IMAX, né, de ter outros competidores ali capturando parte do mercado. Essas JRSA, né, que são essas Joint Revenue Sharing Agreement, essas parcerias para compartilhamento de receita, também são uma modalidade que exige capital e eles correm um risco um pouco maior, né, porque eles estariam mais dependentes do desempenho da sala de cinema que eles têm o contrato e dos parceiros também que eles estão realizando em conjunto. E uma outra questão também é a questão do crescimento histórico, né, porque a gente viu que desde a pandemia teve um bom crescimento, mas quando a gente compara com os números de 2019, ainda é um crescimento bem modesto, ainda mais com o crescimento dos streamings, né, que tem capturado boa parte da demanda dos espectadores. Então, como que isso vai ser mais para frente é um risco que pode prejudicar tanto o crescimento quanto os resultados da empresa mais para frente, né? E baseado nisso, a gente consegue ver que tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos ali para o investimento na empresa, e que a empresa depende de diversos resultados futuros também, né? A IMAX é uma empresa de boa qualidade, com uma posição competitiva forte, só que depois dessa valorização recente, ela já negocia próximo ali dos valores históricos de múltiplos, né? E até acima quando a gente olha com outros players comparáveis e o mercado como um todo. Então, o preço atual ele já reflete boa parte desse cenário positivo e não mostra tanto uma margem de segurança ali evidente para o investidor, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foram várias informações, então se vocês ficaram com alguma dúvida adicional ou querem saber mais alguma informação, pode deixar aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão de outra empresa para fazer esse tipo de análise também, pode deixar lá. E lembra de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.